Boa noite, meus queridos. Boa noite. É bom estar com os irmãos mais uma vez para adorarmos juntos e mantermos a nossa comunhão e nosso aprendizado e principalmente a nossa adoração a Deus. Irmãos, o que fazemos aqui nesse momento é o que nós chamamos de culto. Nós temos uma estrutura de culto. Nós, cristãos contemporâneos, cristãos do século 21. Músicas, louvores, oração, petições, ações de graça, pregação. Tudo isso faz parte do que nós chamamos de culto. Mas há uma falta de compreensão do que vem a ser um culto na nossa sociedade moderna. Porque o ser humano ele tem a tendência de tirar o foco de Deus e colocar em si mesmo sempre. Foi assim no Éden, foi assim depois no deserto, foi assim depois quando o povo estava se tornando de nômade para sedentário, foi assim quando construíram um templo, foi assim depois que construíram a cidade santa, foi assim sempre e continua sendo. A tendência humana é de tirar o foco de Deus e colocar em si mesmo, no próprio homem. E a gente acaba construindo um sistema de culto que agrada mais às vezes a nossa própria carne do que a nós mesmos. Se os irmãos forem avaliar alguns sistemas de culto que temos por aí, inclusive às vezes até nós mesmos. Eu não gostei do culto hoje. O culto não foi feito para você? Você não tem que gostar? Quem tem que gostar do culto é o motivo do culto. E o motivo do culto é o nosso Deus. Ele é o único do qual deve estar no trono, recebendo a nossa adoração e o nosso culto. Mas, infelizmente, temos formatado por aí um pensamento de que o culto é para nós, a organização da estrutura é para nós, o que fazemos é para nós. E aí imaginamos que vamos ao culto para receber alguma coisa, para ganhar alguma coisa, sempre com um olhar egoísta, antropocêntrico e muitas vezes hedonista. E este eu estou chamando de culto que agrada a carne. Ao longo dos tempos, meus irmãos, na história da humanidade, nós temos muitos grupos que criaram e sistematizaram seu sistema de culto e até mesmo a figura da divindade de uma forma que agradasse o seu próprio coração. Né? Moloque. Moloque é um deus pagão, um arquidemônio, né? Para nós um arquidemônio, mas para essa cultura aqui, a amonita, no Antigo Oriente Médio, um deus. E Moloque, ele estava associado as pessoas acreditavam que Moloque poderia trazer para aquelas pessoas prosperidade, fertilidade, bênção sobre as famílias e sobre a nação amonita. E eles criam um deus a partir dos pensamentos deles, dos desejos deles. E Moloque ficava feliz quando os filhos eram sacrificados. Quando você pegava um bebê e queimava numa fogueira para adorar Moloque. Essa era a forma que Moloque era adorado. O culto a Moloque era assim. Agora, se você for ver a história desse povo, você vai ver como que eles começam com a história de perversão sexual, de inversão da natureza sexual que Deus havia criado para aquele povo, oriundos de Sodoma e Gomorra. Porque Amon é filho de uma das filhas de Ló. E a estrutura daquele culto é criado baseado nos desejos, inclusive a expressão de culto. O culto deles era uma orgia coletiva. E o sacrifício das crianças. Né? Percebam como que o culto agradava a carne daquelas pessoas. Baal. Quem era Baal? Era um deus cananeu, o deus da fertilidade, o deus da tempestade, né? Considerado um dos principais arquidemônios das culturas antigas. Né? Baal
ele tinha um culto, um ritual de adoração a Baal, envolvia sacrifício de animal, em alguns casos até sacrifício humano. O culto a Baal incluía também orgias, muito sexo e uma ritualística de prostituição cultual, assim. Lembremos que Elias fez piada com Baal, né? Elias desafiou os profetas de Baal lá no Monte Carmelo. Em 1 Reis você vai encontrar isso. O povo acreditava que Baal controlava a fertilidade da terra e da colheita, então, e do gado. E por isso eles estavam amplamente amparados quando adoravam Baal, e Baal produzia para eles coisas boas. Percebe? Não tem a ver com agradar o coração de Baal ou agradar o coração da divindade. Tem a ver com agradar o meu próprio coração. Eu estou fazendo uma troca. Eu vou fazer a minha estrutura de culto, que eu vou ter prazer sexual, que eu vou agradar a carne. Eu vou fazer a minha estrutura de culto, que eu vou sacrificar o animal para ganhar alguma coisa. E sempre é ganhar alguma coisa. Astarte ou Astarote, uma deusa associada à fertilidade também, ao amor, à guerra. Era uma contraparte feminina, como se fosse um Baal feminino, né? E o culto a Astarote, né, tinha também uns elementos parecidos com o culto a Baal, né? Eu vou andar um pouco rápido, porque eu fiz uma lista, agora que eu estou vendo que eu fiz uma lista muito grande de cultos aqui. Dagon. As pessoas acreditavam que Dagon abençoava com fartura e com prosperidade econômica. Então eles iam lá, prestavam os seus rituais, onde tinha sacrifício animal, onde tinha oferenda agrícola, né? O pessoal ia lá, pegava parte da colheita e trazia para Dagon, sempre para que Dagon aumente, prospere mais do que o que o ser humano quer. Quemos ou Camus, né? Um dos deuses dos Moabitas. Os Moabitas vêm também de Ló, né? Moab é irmão de Amon. Os dois são filhos de incesto, né? Lembra da relação incestuosa? Elas embriagam o próprio pai, orientadas por uma cultura perversa que já vinha de Sodoma e Gomorra, transam com o pai e têm filhos. Esse é um deus desse povo. Os moabitas acreditavam que os sacrifícios feitos no culto a Quemon trariam vitória nas batalhas e sempre prosperidade financeira para os adoradores desse Deus. Ra, né? Lembra de Mun-Ra, o ser eterno? Sempre tem uma origem, tá, irmãos? Thor é um deus também, Odin. Então, toda vez que você vê alguma coisa num filme, nunca imagina que é do nada. Nada se cria. Esse é um deus egípcio, deus do sol, né? Que era considerado um dos principais deuses no Antigo Egito, né? Há um desafio direto do Deus hebreu quando ele lança as pragas sobre o povo do Egito, sobre Faraó, zombando dos deuses egípcios. Cada praga daquela tem um significado. E aqui nesse culto eles acreditavam que Ra controlava o ciclo do dia e o ciclo da noite, e ele era essencial para a sobrevivência da humanidade e a estabilidade do ecossistema. Então, o homem desfrutava da bênção de Ra, né? O ser eterno, né? Thundercats. Só a geração mais antiga que vai saber o que eu estou falando aqui, né? Ô, bênção, né? Thundercats. Oh. Ra. Ishar, um deus da Babilônia, um deus assírio, que tinha um culto também, que envolvia rituais de prostituição, de sacrifício de animal, em algumas ocasiões também sacrifícios humanos. E acreditava que ele tinha poder sobre a guerra e sobre a fertilidade. Então você agradava Ishar, e Ishar te abençoava, e você fazia uma troca com ele e estava tudo bem. Zeus, né? Zeus, na mitologia grega, né? Um arquidemônio. Eu gosto de chamar de arquidemônio, mas a estrutura religiosa dele eles chamam de Deus, né? Um demiurgo. Deus. Um deus pagão, né? No panteão grego, que Paulo
aquela hora que Paulo chega e fala assim, olha, vocês são extremamente religiosos, tem um altar para cada deus? Com certeza tinha um altar de Zeus ali, né? Zeus era considerado o guardião da justiça, da ordem, né? E a prosperidade, de novo, sempre tem essa palavra. A prosperidade vinha de Zeus, e Zeus fazia uma troca com aqueles que o cultuavam. Mitra, uma divindade persa, indo-iraniana, né, associada ao sol, à justiça, à lealdade. Acreditava-se que essa divindade produzia proteção àqueles que a adoravam, né? Então, as vitórias na batalha e o ciclo cósmico de vida e de morte estavam sob o poder de Mitra. E Mitra recebia o culto e oferecia isso para aqueles que estavam cultuando. Osíris, né? Osíris tem influência de Osíris na cultura africana, é um deus egípcio, mas influencia a cultura africana, que depois influencia o nosso candomblé, a nossa macumba, que a gente chama de macumba aqui no Brasil, né? É um dos deuses mais importantes do Egito. Ele está associado à morte, ele controla a morte, controla a ressurreição e controla o submundo. Os egípcios buscavam garantir uma passagem segura para a pós-vida e a renovação cíclica da vida através da ressurreição de Osíris, né? Percebam como que tem a ver com receber alguma coisa. Sempre tem a ver com receber alguma coisa. Era a esposa de Zeus, né? É a deusa do casamento, né? Imagino aí que seria a deusa da terapia do amor da Igreja Universal, né? Vem que você vai ganhar um marido. Vem que você vai, né? Percebe como que tem que ter vamos trocar? Atena é a deusa da sabedoria, né? Nas batalhas, na política, né? O culto a Atena tinha também essa ideia de prosperidade. Então eu estou recebendo prosperidade. Apolo, deus da luz, do sol. Apolo era adorado para receber cura, para receber inspiração artística, né? E também era consultado pelas previsões, o que viria de acontecer, né? Seria mais ou menos esse Deus aqui, a entidade responsável pelos irmãos e pelas irmãs que lidam com profecias, né? As profetadas, que vai acontecer na sua vida. Eis que te digo, varoa, Deus tem para você algo fantástico, né? Mais ou menos isso. Artemis, lembra de Ártemis? Quem aí lembra de Ártemis? Grande a Diana dos Efésios. Paulo se depara com o templo, a Ártemis, e ele começa a pregar o evangelho, e ele corre dali porque o povo quer matar ele por causa disso, né? Porque as pessoas estão convertendo e pararam de comprar a estatuazinha do templo, a imagem do templo. A Ártemis era invocada para proteger caçadores, viagens, mulheres, crianças, etc. Poseidon. Você já ouviu falar sobre Poseidon, hein? Se você assistiu o Aquaman, né, por exemplo, você ouviu falar sobre Poseidon, né? É o deus do mar, né? E os marinheiros, os pescadores faziam cultos para adorar Poseidon, para garantir viagem segura, proteção contra naufrágio, terremoto, fertilidade dos mares, né, para ter abundância de peixe. Então o culto a Poseidon era para receber. Percebam, sempre está ligado a algum tipo de prosperidade, sempre. Deméter, uma deusa da agricultura, adorada para garantir boas colheitas, adorada para garantir proteção em relação à colheita, prosperidade. Percebam como que a prosperidade está ligada a todas as divindades, todas, quase todas, sem nenhuma exceção. Afrodite é famosa, né? A igreja dos Coríntios, os irmãos de Corinto tinham um templo vizinho deles lá, com 1000 sacerdotisas, prostitutas que serviam no templo de Afrodite, a deusa do amor, da sensualidade, né? Da fertilidade. Então Afrodite era adorada para atrair a beleza, né? Sabe aquele traga a pessoa amada em 7 dias? Essa é a versão mais antiga desse traga a pessoa amada em 7 dias. O culto a Afrodite para receber alguma coisa. Hefesto
Hefesto era adorado por artesãos, ferreiros, escultores, buscando inspiração para os seus trabalhos. Então eu vou buscar em Hefesto inspiração, vou adorá-lo, ele vai me dar inspiração e eu vou fazer boas esculturas, etc, etc. Hermes, está terminando, irmãos. Hermes era adorado por aqueles que buscavam proteção em viagens. Também era invocado como um guia no pós-vida. O que vai acontecer depois aqui? Então Hermes vai me guiar. Hermes e Hades têm uma irmandade ali. Dionísio, deus do vinho, né? Dionísio era adorado por aqueles que buscavam alta fertilidade, liberdade nas convenções sexuais, nas convenções sociais, e os rituais eram conhecidos pela intensidade emocional e estrutura de libertação, né? Isso te é familiar? Essa estrutura de culto era assim. E por fim, o último que eu separei, existem 1 milhão. Hades, né? Hades é o deus do submundo, o deus dos mortos, né? Na filosofia e na mitologia grega, a gente não tem uma estrutura de culto para Hades assim, específico, mas Hades é muito forte na devoção religiosa, né? Lembre que as pessoas criam que Caronte levava o morto até o Hades, até Hades. Então, você tinha que dar uma moeda para Caronte. Por isso enterrava as pessoas com uma moeda no olho. Entendeu? Por que uma coisa tem origem? Porque Caronte precisava de uma moeda para fazer a travessia. A barca de Caronte. Caronte era o que fazia a travessia. Então, assim, essas práticas de culto aqui, irmãos, ao longo da história, elas estavam ligadas à tentativa das pessoas de ganhar o favor dessas divindades. E sempre ligado ao que as pessoas querem. Ao que as pessoas demandam. Então, eu preciso de alguma coisa. Então eu vou criar uma estrutura religiosa que seja resposta para isso que eu preciso. Freud vai fazer uma crítica a isso. E ele engloba o cristianismo nesse balaio também. Ele engloba o cristianismo. Só que o cristianismo é diferente. A proposta do cristianismo não tem a ver com o culto que agrada a carne. Não tem a ver. A proposta de Cristo é outra. A proposta de Cristo não tem a ver com o que você quer, com o que você precisa, com o que você tem de vontade que precisa ser saciada. Quer seja as dinâmicas da sua sexualidade, quer seja as dinâmicas dos seus desejos mais íntimos. Então você não consegue encaixar no cristianismo bíblico, no cristianismo que Jesus nos trouxe e nos ensinou. Você não consegue encaixar o homem como sendo aquele que vai criar a estrutura. Só que o diabo é esperto. Ele consegue fazer com que nós cristãos sejamos enganados e comecemos a imaginar que ao invés de agradarmos a Deus, temos que ser agradados. Então eu tenho que ter um culto que me agrade. Eu tenho que ter músicas que me agradem. Eu tenho que ter uma palavra, uma pregação que me agrade. Eu tenho que ter uma estrutura também que busque só me abençoar o tempo inteiro. Percebam como é que a estrutura cristã também foi contaminada? Também. E aí muitas igrejas hoje pregam a prosperidade e fazem cultos que têm a ver com o que o homem quer. Brinquei aqui em relação à terapia do amor, né? Mas são tantos. É o culto dos empresários, é o culto da terapia do amor. Cada culto é uma isca para buscar o coração do homem, saciar o coração do homem e ter daquele homem uma contrapartida financeira, via de regra. É um comércio. Então o cristianismo também entrou nessa jogada aqui. E nós, infelizmente, ao longo do tempo, temos desconfigurado e temos estruturado um culto que agrada mais a carne, do que um culto que agrada a Deus. Romanos capítulo 8, estamos estudando isso.
na nossa escola bíblica dominical, meus irmãos, capítulo 8, versículo 5. Versículo 5 vai dizer assim. Romanos, capítulo 8, versículo 5. Vai dizer assim. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. Mas os que vivem segundo o Espírito, Espírito com E maiúsculo, Espírito Santo, Deus, se inclinam para as coisas que são do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, as que estão na carne, presta bem atenção nisso, não podem agradar a Deus. Vou repetir. As que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, existe uma clareza no texto em relação a nós cristãos. O que nós cristãos temos que nos preocupar na vivência do cristianismo? Em agradar ao nosso Deus. Enquanto eu busco saciação da carne pura, e às vezes a gente fala muito sobre saciar a carne ligado a pecados que nós cristãos já parametrizamos e já condenamos, né? Então você sacia a carne quando você transa fora do casamento, quando você adultera, quando você usa droga, quando você bebe. Sim, a gente sacia a carne nisso, mas também nós saciamos a nossa carne quando nós buscamos um Deus que seja formatado dentro da nossa vontade. Quando nós buscamos, criar um Deus que é única e exclusivamente baseado no que nós queremos. E o que mais tem hoje é isso. No meio neopentecostal, então, se você quiser um Deus que aprove os seus pecados, você vai ter hoje mesmo, na hora que eu estava saindo de casa, um pouco antes de sair de casa, eu abri o celular e tinha uma mensagem de um pastor. Ei, você que é homossexual! Ei, você que é homossexual e quer viver a sua liberdade em Cristo, venha para a nossa igreja. Aqui na nossa igreja não tem isso. Fique à vontade para viver de forma livre em Cristo a sua homossexualidade. Ei, você que é ladrão, venha para a nossa igreja. Aqui não tem problema, você pode ficar, desde que você entregue o seu dízimo, a sua oferta, não precisa se converter a Cristo e mudar. Pode continuar roubando. Ei, você que é pedófilo, não se preocupe, você será muito bem aceito entre nós. Venha, traga o seu dinheiro e não precisa mudar de vida. Ei, você que é mentiroso, corrupto, a estrutura tem mais a ver com conquistar a pessoa para trazê-la e fazer que ela entregue o dinheiro do que pregar o evangelho. Ou seja, não é um culto que agrada a Deus. Não é um culto que agrada a Deus. É um culto que agrada a carne da pessoa. Sempre existiu, meu irmão. Sempre existirá. E está existindo hoje uma religiosidade que agrada a carne. Uma espiritualidade centrada no ser humano, que busca apenas benefícios pessoais, prosperidade financeira, satisfação imediata, que vai negligenciar o senhorio de Jesus e a obediência à palavra de Deus. Sempre existiu, existe e sempre existirá. Paulo, em Romanos 5, de 5 a 8, vai nos oferecer uma distinção clara entre viver segundo a carne e viver segundo o Espírito. Viver segundo a carne e viver segundo o Espírito. Primeiro, no versículo 5, o foco da carne versus o foco do Espírito.
Pois os que vivem segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Ou seja, Paulo começa aqui dando uma explicação que há dois tipos de inclinações. Uma inclinação da carne e uma inclinação do Espírito. Então há aqueles que buscam coisas da carne e aqueles que buscam coisas do Espírito. O culto que agrada a Deus, o culto que agrada a carne, meus irmãos, é aquele focado nos desejos terrenos, temporais. Dinheiro, conforto, sucesso, prazer e até mesmo desejos sexuais reprováveis pela própria Bíblia. Seja feliz. O importante é ser feliz. Essas coisas, embora não sejam, às vezes, ruins, algumas delas, né? O sexo não é uma coisa ruim, o dinheiro não é uma coisa ruim, né? Não seja uma coisa ruim, estas coisas, às vezes, se tornam o centro, a isca, né? E aí, a carne da pessoa se torna o centro da prática dela. É por isso que nós temos uma igreja para cada coisa. É por isso que nós temos as igrejas que abandonam o texto bíblico e começam a saciar os desejos. E aí você tem que pensar. Uma religião hedonista, egoísta, baseada na ideia de que Deus existe para servir o homem, é uma religião que não agrada a Deus. Ela vai agradar a carne do homem. Ela vai agradar a sua carne. E aí, gente, às vezes isso acontece conosco. Nós deixamos de focar no Espírito e começamos a focar na carne, porque as coisas não aconteceram do jeito que a gente queria que acontecesse. Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Eu quero, de todo jeito, essa garrafinha de água, mas Deus não me deu essa garrafinha de água. Sabe o que eu faço? Eu crio um outro Deus. Se esse Deus, Cristo Jesus, Yahvé, Adonai, né? Se Ele não me deu, eu não vou por esse caminho, vou por outro caminho. Então, se eu não consigo o que eu quero através da palavra de Deus, da oração e da minha vida centrada em Cristo, eu vou para a macumbaria gospel, por exemplo. É o que mais acontece hoje. É o que mais acontece hoje. Vamos orar nessa aguinha aqui, jogar na sua cabecinha e tá pronto. Mas você tem que deixar o seu dinheiro aqui, o importante é isso. Não é assim. Isso é carnalidade. Os cultos emocionais, lembra dos cultos emocionais do Antigo Egito? Os cultos emocionais de hoje também é a mesma coisa. Carnalidade pura. Carnalidade pura. Ali você fica, sabe, você vai para uma estrutura de culto desse, e aí você tem aquele culto. Não estou aqui dizendo que a parte emocional ela não é importante para Deus, ela é importante. Nós adoramos a Deus com as nossas emoções. Mas tudo com decência, com ordem, sabedoria e dosado. Mas às vezes você vai participar de determinados cultos que é carnalidade pura. Aquilo é só carne, não tem nada a ver com o espírito. Aquilo é dinâmicas emocionais desenfreadas. Aquilo é problemas familiares irresolvidos. Aquilo é aquelas loucuras todas que acontecem ali. Não tem absolutamente nada a ver com a adoração a Deus. Mas os nossos irmãozinhos estão girando no manto, rodando no espírito, pulando na graça. Para quê? O culto que agrada a Deus é um culto que adore a Deus e não a minha carnalidade. E aí, irmãos, são esses os cultos que ficam lotados. Eu peguei uma menina, um dia desses, e ela me disse assim: eu frequento igreja tal. E eu sou nova convertida, estou estudando a Bíblia. Eu falei, nossa, que bênção, continue firme e tal. Blá, blá, blá. Eu batizei agora e tal. E eu frequento a igreja no domingo. Mas o culto da quarta-feira é o culto que fica mais cheio. É o culto do pastor fulano.
Eu não gosto muito não, sabe? Não gosto muito não, mas é o culto que fica mais lotado. E aí eu disse, por que é o culto que fica mais lotado? Porque é o culto da revelação. Ele traz revelação. Sabe, os irmãos saem de lá chorando. Os irmãos saem de lá girando no manto. O culto é para os irmãos. O culto é para saciar a sede emocional daquelas pessoas. O culto é para dar uma resposta para elas, para os sofrimentos internos que elas estão passando. É um culto que agrada aquelas pessoas. Meus irmãos, nós não fomos chamados para fazermos culto que agrade a nós mesmos. Nós fomos chamados para fazer um culto que agrada ao nosso Deus. Ele é o centro do culto. Ele tem que ser adorado. Se tem alguém que tem que ficar emocionado ao extremo com o que está sendo feito no culto, se tem lágrimas que devem se descer, é do rosto do nosso Deus. Se tem um sorriso largo que tem que ser dado pelo nosso Deus. Não estou falando que você não tem que chorar. Eu mesmo me emociono com as músicas, eu mesmo choro, eu mesmo me alegro, eu mesmo fico feliz, levanto a mão. Mas isso é a parte, não é o mover de Deus ou o poder de Deus. Isso tem a ver comigo. Só que hoje em dia, as pessoas estão confundindo a carne com o espírito. E aí, quem vive segundo a carne, vive uma religião hedonista. O verdadeiro cristianismo nos chama a buscar o reino de Deus e a sua justiça. Antes de qualquer benefício emocional, material ou qualquer outra coisa, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E o quê? Todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Então Deus vai te abençoar, vai te abençoar. Deus vai trazer prosperidade para você, vai trazer prosperidade para você. Deus vai trazer cura para a sua doença, vai trazer cura para a sua doença. Deus vai trazer união, estrutura na sua estrutura familiar, que é muito comum hoje em dia, brigas na estrutura. Deus vai abençoar, vai. Mas segundo a boa, agradável e perfeita vontade dele. Não adianta você cortar caminho. Não adianta você tentar colocar Deus dentro de de um culto que agrade a você. Tem que ser do seu jeito. Não é assim. Você está indo pelo caminho da carne, você está desagradando a Deus. Então quem vive segundo o Espírito, inclina-se para as coisas que agradam a Deus. Santidade, amor, serviço ao próximo, obediência à palavra. O culto genuíno a Deus é uma entrega completa ao senhorio de Jesus, onde a nossa maior prioridade é viver para a sua glória. Independente do que aconteça. A gente cantou isso, a gente canta isso. Se Deus fizer, Ele é Deus, se não, Ele é Deus, se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, se o curado eu for, Ele é Deus, se tudo der certo. Mas se não der, pronto. Nós não o adoramos pelo que Ele faz, nós o adoramos pelo que Ele é. Isso é cristianismo. Aí você muda. Então Então Adonai não fez do meu jeito. Vou fazer o seguinte, eu vou para a macumba gospel. Vou adorar Hermes, vou adorar Baal, Osíris, Íris e tantos outros deuses que influenciam a estrutura gospel hoje. Não é assim, meus irmãos. Não é por esse caminho. Você não desvia do propósito de Deus porque Deus não te deu o que você queria. Você mantém-se firme, constante, inabalável na presença de Deus, porque Deus sabe o que é melhor para você. E ainda que caia uma tempestade na sua cabeça, Deus disse: eu estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. Foi o que Cristo disse. Foi o que Cristo disse. E muitas vezes quem quer cultuar a Deus com a carne, quer buscar uma estrutura de carne. Nós, cristãos, somos convocados a manter o foco no Espírito.
O versículo 6 vai dizer: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Ou seja, a morte da carne e a vida do espírito. É um contrabalanço aqui. A busca pelas coisas da carne, no contexto gospel, no contexto religioso, a busca pela coisa da carne conduz a uma morte espiritual. Isso significa que uma vida centrada em si mesmo, no seu próprio egoísmo, resulta num afastamento de Deus. São suas vontades, são as coisas que você quer. A morte aqui não é apenas física, mas é uma separação da verdadeira vida que existe em Cristo. O brilho vai se esvaindo da pessoa. É perceptível. É perceptível. Você olha para o Davidson, e o Davidson brilha em Cristo porque está fazendo a vontade de Cristo. Apesar de não ter os brinquedos que Davidson quer, apesar de não ter a cura que Davidson pediu, apesar de não ter... Mas aí o Davidson começa a se cansar de pedir e não receber, e aí ele vai mudar, e aí ele vai se esfriar, e aí ele vai buscar saciar só a carne. E aí, religiosamente falando, ele muda e começa a se revoltar, e começa a se afastar de Deus, começa a saciar sua carne e começa a prestar um culto centrado em si mesmo. A morte espiritual começa a tomar conta do Davidson. O Davidson começa a parar de brilhar. É como se ele se afastasse de Jesus. Meus irmãos, aqui há um perigo nessa busca por prosperidade desenfreada. E quando eu digo prosperidade desenfreada, não estou dizendo só prosperidade financeira. É por você ter aquilo que você quer. Eu quero. Porque tem gente que não busca prosperidade financeira, mas quer uma prosperidade em outra coisa. E aí aquilo se torna o Deus da pessoa. E aí a pessoa está disposta a vender a sua alma para o diabo, se o diabo se apresentar de outra forma, afastando aquela pessoa de Deus. Morte da carne crescendo e vida do espírito diminuindo. Muitos têm pregado um evangelho que reduz a fé das pessoas a transações financeiras com Deus, como se a prosperidade terrena fosse o maior sinal de bênção divina. Essa chamada teologia da prosperidade que dominou o meio gospel distorce o verdadeiro chamado de Cristo e nos convida a carregar a nossa cruz, negar o nosso eu e segui-lo. Não tem essa de as coisas vão ser sempre do seu jeito. O resultado desse foco carnal é morte espiritual, porque coloca o homem no centro. É o homem que é mais importante. E afasta este homem da verdade, da vida no Espírito, da vida abnegada, da vida com Deus. Vida e paz no Espírito, e nós somos convocados a viver na vida e paz no Espírito. E aqui a vida e paz no Espírito vai representar uma comunhão contínua com Deus, uma harmonia com a vontade de Deus. O verdadeiro culto a Deus é aquele que se submete ao senhorio de Jesus e busca viver uma obediência ao Espírito, uma obediência à sua palavra. Não se trata de ter aquilo que você quer. Não se trata de que a sua vontade seja saciada. Se trata de ser moldado à imagem de Cristo. E para ser moldado à imagem de Cristo, o seu eu tem que morrer. Percebe como que essa estrutura é completamente diferente de todas as estruturas de culto? Centradas na vontade do homem, que foram mencionadas por mim aqui no início, na introdução da nossa reflexão. Tudo tinha que ver com o culto é feito para receber alguma coisa. O culto a Deus não é feito para receber alguma coisa. O culto a Deus é feito para adorá-lo na beleza da sua santidade. Exaltá-lo, entronizá-lo. Ele já fez muita coisa por nós. Ele já fez muita coisa por nós. E por sermos muito gratos, estamos dispostos a buscar agradá-lo com todas as forças da nossa alma, com todas as forças do nosso ser. Não se trata de ter mais coisas, se trata de ser como Jesus. E o versículo 7 e o versículo 8, o apóstolo vai dizer: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus,
nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Olha o alerta aí. Os que estão na carne não podem. A carne, ou seja, a natureza humana caída, ela está sempre em rebelião contra Deus. A religião que visa agradar o desejo humano, ou o cristão que visa colocar o seu desejo humano acima de tudo, coloca o homem como rival de Deus. Percebem como que a lógica do cristianismo é totalmente diferente? Não tem a ver com o centro da sua vontade, tem a ver com o centro da vontade de Deus. Não tem a ver com o que você quer, tem a ver com o que Cristo quer para você. Você é um servo, doulos, você é um escravo de Cristo. Sim, de fato, somos. Renunciamos o nosso eu. É totalmente diferente das estruturas de culto que você só recebe. Mas os evangélicos estão copiando essa estrutura de cultos a deuses pagãos. E isso está se proliferando. E isso está tomando conta da nossa nação. Por quê? Porque é isso que o povo quer. É isso. As pessoas querem ser agradadas. E aí eu vou repetir o C.S. Lewis. Se você quer uma religião que de fato não vai te deixar confortável e agradado, será o cristianismo. Cristo vai te incomodar. Cristo vai pedir que você se arrependa dos seus pecados. Pedir que você mude de vida. Pedir que você seja transformado. Então, buscar suprir a estrutura de culto, a estrutura de prática carnal que agrade a sua carne, ao invés de submeter à vontade de Deus, é se afastar, é ter morte. É ter morte espiritual. E quando você morre, sacrifica, mortifica a sua carne, você tem vida espiritual. Quando você se afasta, muitos rejeitam a obediência a Deus, preferindo uma religião que promete prosperidade, preferindo um culto que promete prosperidade, mas não exige arrependimento e santidade. Que culto é esse? Que Deus é esse? Baal? Afrodite? Osíris? Íris? Que Deus é esse que está sendo cultuado, mas que estamos dizendo que é Jesus Cristo? Venham como você está, permaneça como você está. Venha, aqui vale tudo. Muitos rejeitam a obediência e preferem a inclinação da carne. Porque a inclinação da carne não deseja seguir as ordens de Deus. A inclinação da carne deseja saciar o ego e a vontade humana. O homem é o senhor de si mesmo. Siga o seu coração. Se te faz feliz, está tudo bem. Porém, o cristianismo verdadeiro, meus irmãos, é marcado pela submissão à vontade de Deus e pela transformação do coração. Quem está em Cristo, nova criatura é. Não há opção. Não há opção. Essa semana uma pessoa disse algo para mim e eu disse para ela assim, não é do seu jeito não, rapaz. Você está achando que é do seu jeito? Não, peraí. Não tem a ver com você, não tem a ver com sua família. Tem a ver com Cristo. É o que Ele determinou para você. E o que você quer? Obedecê-lo ou permanecer seguindo o fluxo? Graças a Deus eu disse isso para uma pessoa cristã, e ele entendeu e aplicou em sua própria vida. Mas a maioria das pessoas não quer. Quer realmente saciar a sua carne. Então há uma necessidade, irmãos, de obediência. Os que estão na carne, vivendo apenas para satisfazer suas paixões, seus desejos materiais, suas realizações pessoais, e isso é a única coisa que importa para elas. Elas estão dispostas a negociar os seus valores, elas começam a mentir, elas começam a distorcer, elas começam a fazer coisas do arco da velha. Essas pessoas não podem agradar a Deus. Não estão agradando a Deus. E se você está fazendo isso, você não está agradando a Deus. Você não está agradando a Deus. A verdadeira adoração é aquela que envolve toda a vida em santidade e obediência à sua palavra. O apóstolo Paulo vai dizer que o nosso culto agradável a Deus é o nosso corpo.
né? A nossa vida. Então, para a gente concluir, irmãos, o culto que agrada a Deus, ele é cristocêntrico e ele é bíblico. Ele é cristocêntrico, ele é centrado em Cristo. E ele tem a fundamentação baseada na palavra de Deus. Ela não é baseada no que o Charlie, sabe? Eu vou ter um insight aqui. Vou ter um insight. Eis que te digo, varão. Esse não é o culto que agrada a Deus, esse é o culto que agrada a carne. E eu vou falar aquilo que você quer ouvir. Hoje, por exemplo, quando eu vim aqui para frente, eu vi várias coisas na sua vida. Várias. Eu vi pessoas com problemas aqui sentado. É óbvio, eu trabalho com isso. Eu sou pastor há muitas décadas. Eu estou acostumado a falar para as pessoas há muitas décadas. Eu sou psicólogo. Então, é óbvio que eu vou ver expressões. O corpo vai falar. Dinâmicas de estruturas de cada um vai... É claro! E aí eu posso explorar isso. E dizer um monte de coisa aqui à frente. E inventar um monte de doutrina maluca aqui à frente. Mas isso não vai agradar a Deus. Vai mexer com as suas emoções. Vai agradar com a sua carne. Eu prefiro anunciar o Evangelho e deixar que o próprio Espírito quebrante o seu coração em relação aos seus pecados e mude a sua vida. Eu prefiro que o Espírito de Deus faça isso. Um culto que agrada a Deus, um culto que agrada a carne, ele pode oferecer para você prazer imediato e uma falsa sensação de prosperidade, mas ele vai levar você à morte. A morte espiritual. Ele vai levar você à inimizade contra Deus. Vai levar você, porque você vai adorar outro Deus. Você vai adorar o seu eu, a sua vontade. Romanos 8, 5-8 vai nos chamar um cristianismo de obediência, irmãos. Onde o foco não é o ego, não é sua vontade. O foco é Cristo. O verdadeiro evangelho não promete riqueza terrena, não promete... Sabe, essas prosperidades terrenas. O verdadeiro evangelho oferece a você uma vida eterna em comunhão com Deus, Criador. Você vai ter uma vida abundante aqui na presença dEle e você vai ter uma vida eterna depois que você partir daqui. Em Cristo. Porque você é bonitinho, porque você merece? Não. Porque Deus é bom demais. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É tudo dele, por ele, para ele. Todas as coisas têm a ver com ele, com a bondade, com a santidade dele. Nós somos agraciados. Nós somos agraciados. Que possamos rejeitar qualquer forma de religiosidade egoísta e centrada apenas em nós mesmos e nos comprometer a viver uma vida segundo o Espírito. Buscando agradar a Deus em tudo nas nossas vidas. Pois os que estão na carne não podem agradar a Deus, é o que o apóstolo disse. Mas os que vivem no Espírito vão encontrar vida, paz e a verdadeira prosperidade. Que a verdadeira prosperidade, meus irmãos, é a presença de Deus em suas vidas. Alegria não é ausência de sofrimento, é presença de Deus em suas vidas. Então, apesar das respostas não serem centradas naquilo que eu quero, eu posso desfrutar de contentamento em Cristo. Eu posso desfrutar de alegria em Cristo. Se a minha vida e o meu culto, eles estão preocupados mais em agradar a Deus, apesar das circunstâncias, e Deus ser o centro de todas as coisas. E esse é o convite que eu tenho para você nessa noite. Esse é o convite. Que você pare, se você está no caminho de saciar a carne, que você pare de inventar moda. E você simplesmente invista a sua vida em adorar a Deus, em cultuar a Deus. Esqueça as suas dores como sendo as mais importantes do mundo. Não são. De fato, não são.
Busque adorar a Deus apesar das suas dores, apesar das suas dificuldades, apesar daquilo que não aconteceu do jeito que você queria. Adore a Deus e ofereça a Deus um culto que agrade a Ele e não que agrade a sua carne. Esteja disposto a, de fato, ter um coração que transborde mais de gratidão, agradecendo pelas bênçãos, do que pedindo, sabe? Muda a frequência. Inverta na sua mente a lógica e permita que Jesus seja de fato seu Senhor. De fato, de verdade, na prática, não só na teoria. E se você ainda não fez um compromisso com Jesus, hoje é o dia de fazer. Se você já fez um compromisso com Jesus e fica oscilando entre agradar a carne e agradar ao Espírito, faça um compromisso com Ele de agradar ao Espírito. Viva dessa forma e viva um cristianismo que de fato agrade a Deus. Curva sua cabeça, feche seu olho, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, oramos ao Senhor agora, gratos pela Tua palavra, que é rica, poderosa. Gratos a Deus, porque o Senhor traz à nossa mente, ao nosso coração, clareza do Teu Espírito. Gratos a Deus, porque o Senhor quebranta o nosso coração com o Teu Espírito. Não precisa de nenhuma técnica de persuasão, não precisa de nenhum treinamento em oratória, não precisa de manipulação emocional, não precisa de coisas que mexem com a carne. O Senhor mesmo, o Teu Espírito mesmo quebra o nosso coração. O Teu Espírito mesmo quebranta a nossa alma e faz a gente entender o Teu Evangelho e aplicar de forma clara e responder para o Senhor de forma clara, com o nosso arrependimento, com a nossa vivência no Espírito, com a nossa entrega ao Senhor, com a nossa adoração e com o nosso culto cristocêntrico e bíblico. Que assim seja a nossa vida, que esse seja o nosso compromisso, que nós não caiamos nas armadilhas feitas pelo diabo ao longo dos tempos, que geraram nas estruturas culturais de povos antigos tantos arquidemônios que foram baseados em seus próprios desejos pecaminosos. Que nós não repitamos essas mesmas falhas. E ainda que estruturas religiosas ou pessoas que estão próximas a nós venham agir desta forma, Deus, que nós permaneçamos firmes no Senhor. Que sejamos obedientes ao Senhor. Que a nossa vida seja cristocêntrica e bíblica. E que ainda que o mundo todo esteja disposto a viver um evangelho raso, ralo e de matéria, de prosperidade pura, que nós vivamos um evangelho que dê glórias ao Teu santo nome. Que nós vivamos um evangelho que exalta o Teu santo nome. Que nós nos comprometamos, de fato, como um pequeno rebanho, a sermos fiéis ao Senhor, apesar das modas e das ondas gospel que nos cercam. Que sejamos fiéis à Tua palavra, fiéis à Tua vontade, e que a nossa família desfrute da maior bênção de todas, que é a Tua presença, nas nossas vidas. No nome de Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém. Amém. Meus queridos, você que nos acompanha pelo vídeo, nós encerramos agora a nossa filmagem. Que Deus te abençoe, que Deus seja com você. Se você quiser ajudar a Igreja do Coração nas suas demandas, as nossas demandas, elas estão sempre ali no limite. A gente precisa que você contribua financeiramente, então faça isso. financeiro@igrejadocoração.com é a chave Pix. Você pode entregar o seu dízimo e sua oferta assim, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua família. E nós que aqui ficamos, nós vamos agora cantar uma música. E se você tem um pedido, tem um papel, tem uma caneta, eu te convido a trazer